Olá, eu sou a Cláudia Luz. Sejam muito bem-vindos ao meu podcast. O podcast que une o autoconhecimento à espiritualidade na prática. Alma linda, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E neste episódio quero partilhar contigo e falar-te um bocadinho sobre os campos energéticos a que eu já acedi. O que é isto de campo energético? Já tenho falado aqui várias vezes que quando um conjunto de nós, então imagina-te aqui pertencente a um grupo de ouvintes deste podcast, se unem, se reúnem com um objetivo em comum, formamos e formam vocês um campo energético. O campo energético é, na verdade, e nada mais, nada menos do que um conjunto de energias que se juntam, que se reúnem e que são pertencentes a um grupo com características energéticas específicas. Campo energético pode ser também um campo energético associado a dimensões superiores. Não tem que ser só aqui na nossa terceira dimensão, mas também associado a outras dimensões a que tu podes ou não ter acesso, não é? Energeticamente. E a parte de todo o trabalho que vou desenvolvendo diariamente, é muito comum, é muito frequente conectar-me a campos energéticos diferentes. Uns maravilhosos, não é? Com uma energia vibrante, de alta frequência e principalmente no meu caso, muito conectadas com a energia leve e angelical, mas também, muitas das vezes, ter de conectar com campos energéticos de baixa vibração, de maior densidade, que te drenam e que te levam realmente a compreender que é ali que tu não queres estar, é ali que tu não queres conectar. Então, na verdade, se tudo é energia, e esta é uma verdade universal, dizer-te que todos nós temos o nosso próprio campo energético e quando nos juntamos a outras energias formamos um campo energético ainda maior. Hoje eu quero partilhar contigo campos energéticos a que eu me conecto com frequência e que na verdade facilitam este processo de canalização e este processo de levar até ti a mensagem que chega. Então diariamente quando me perguntam como é que tu fazes? Desmistifica um bocadinho o processo, por exemplo, de quando fazes uma leitura. Eu conecto-me a campos energéticos onde habitam, onde moram os vossos guias espirituais. Então, o meu processo de canalização vem de um lugar superior à dimensão onde nos encontramos e onde moram e onde habitam esses vossos guias. Agora, vocês sabem, porque eu partilho muita informação sobre isto, que cada um de nós tem os seus próprios guias espirituais e que esses guias espirituais, perante a fase de vida e o momento da vida em que nos encontramos, são mutáveis, vão mudando ao longo do tempo. Então, Cláudia, como é que tu fazes quando te precisas de conectar ou sentes-te conectar ao meu guia animal? Como é que tu fazes quando tu sentes-te conectar um mestre ascenso que neste momento está muito próximo da minha energia? Quando eles se identificam, quando eles se mostram, não é? E eu sei claramente quem são, e aqui não sou eu que peço para se mostrarem, muitas das vezes são vocês que têm essa curiosidade e gostariam muito de saber. Essa resposta pode vir ou não, porque na verdade para mim não é assim tão importante. Pode ser importante para reativares aqui determinada conexão, colocares e honrares no teu altar, sentires a quem fazer e a quem dirigir determinada oração. Ok, tudo bem. Pode ser mais fácil e mais palpável para ti, principalmente para mentes mais lógicas, que precisam de realmente ter algo mais palpável, mais ilustrativo, mas isso não é importante. Agora, conecte-me diariamente a campos energéticos de alta vibração onde estão os vossos guias e se esses guias se mostram especificamente onde é que estão, não é? Eu consigo identificar em que dimensão se encontram, em que campo energético se encontram, mas muitas das vezes essa informação também não chega. Eu sei perfeitamente de que estão em campos superiores, não é? Com frequências vibracionais muito mais elevadas,
porque onde não existe realmente tempo, onde não existe nada daquilo que muitas das vezes existe aqui nesta terceira dimensão e que faz da terceira dimensão esta que nos permite evoluir e com a qual nós precisamos de contactar e conectar com coisas que até às vezes não nos agradam muito, não é? Mas este processo de conexão é diário e é imediato a partir do momento em que eu inicio uma leitura, em que eu facilito uma consulta, em que eu estou em processo de dar uma aula altamente intuitiva e profundamente canalizada, em que neste momento eu estou aqui a gravar este episódio de podcast. Então, dos campos energéticos assim mais poderosos aos quais eu já me conectei, e acho que vocês até já adivinham qual é que é o de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo habita principalmente na 13ª dimensão, portanto 10 dimensões acima da nossa, e é um campo energético de profunda proteção. Então, sempre que me perguntam, Cláudia, eu sinto que preciso proteger a minha energia, Cláudia, eu sinto que a minha energia ela está muito frágil, Cláudia, eu sinto uma grande conexão com São Miguel Arcanjo, então conecta, porque é o campo energético que eu conheço até hoje e ao longo de todos estes anos de prática que mais transmite esta energia de ancoragem, proteção e de sustentação. E é uma energia tão tranquila, tão leve, tão bonita e tão intensa ao mesmo tempo, que traz este equilíbrio perfeito na minha ótica entre a força do masculino, de quem ancora e empunha, não é? Esta espada, o seu escudo, e ao mesmo tempo, porque todas as energias angelicais, desde anjos a arcanjos, trazem esta leveza e esta tranquilidade energética. É uma energia altamente sensível e uma energia altamente pura e completamente livre de uma força externa. Portanto, é um campo que se conecta à proteção e principalmente para mim é uma força interna brutal e um resgate do poder pessoal brutal. Portanto, sempre que me conecto não vou com este intuito de pedir para que seja feito algo por mim. Eu peço essencialmente, num lugar de profunda humildade, que eu possa ser guiada a fazer aquilo que é preciso ser feito em conformidade com, seja em contexto de facilitadora de determinados processos, seja para mim própria. Agora, falando assim de campos mais sombrios, muitas das vezes basta eu conectar-me ao teu campo energético. E se tu estás a vibrar numa frequência vibracional assim mais baixinha, mais densa, se inclusivamente podes ter aí alguns obsessores junto a ti e assim aquelas entidades mais chatinhas, eu ao conectar-me, não é? Sinto logo que vem densidade daí. Então, a primeira orientação principalmente é para limpar, para elevares a tua frequência vibracional, para te conectares a coisas que te tragam alegria, para voltares a olhar para a tua saúde, para o teu prato, para a tua alimentação, para as tuas companhias e principalmente para a eliminação de tudo aquilo que é tóxico. E sinto no meu corpo claramente sintomas de que vem esta densidade a partir de bocejos, uma sensação muito forte de cansaço, maior dor na nuca, nos ombros, na lombar, vontade de não fazer nada, parece que ficas aqui naquele estado de letargia em que nada se movimenta, nada acontece, de apatia muitas das vezes também, vêm dores específicas em determinadas partes do corpo, muito frequentemente nas mulheres, na zona do plexo solar, portanto estômago, abdômen, intestino, muitas das vezes obstipação. Se estamos a falar também de questões mais relacionadas até com a tua desconexão com o teu sagrado feminino, com a tua ancestralidade no feminino, pontadas no útero, nos ovários, portanto, contactando com vários campos, hoje queria aqui desmistificar um bocadinho neste episódio o que é na verdade a energia e como é que eu a sinto e como é que eu a torno palpável depois através das minhas palavras para que chegue até ti. Portanto, passámos aqui de um campo de elevada vibração na 13ª dimensão para depois um campo energético teu, ok? E ao conectar-me com a tua energia, aquilo que eu sinto. Voltando aqui à conexão com os vossos guias espirituais e sendo eles os principais mensageiros que me permitem depois canalizar, trazer a mensagem, gravá-la e levá-la até vós, é importante que vocês saibam que estes guias são aqueles que sabem tudo sobre a vossa vida, ok? Que ancoram todo o vosso processo e a vossa história.
Então, não há como esconder, não há como omitir, não há como, de alguma forma, não é? Quando estão mesmo em processo terapêutico comigo, omitir parte da verdade. Porque a mensagem chega, porque eu sinto, porque na verdade a mensagem que vem é tão forte que mesmo que vocês estejam à minha frente a jurar a pé juntos que sim, têm cuidado muito de vocês, que têm feito tudo, que têm não sei o quê, eu sinto que há partes que estão ali dissociadas. Eu sinto que há aqui algum processo ilusório. Eu sinto que não é realidade. Então isto não é para ficarem com medo de trabalhar comigo, mas é na verdade que compreendam que quando falamos de energia falamos de verdade, porque a energia ela não mente, não dá para ocultar, para omitir parte da verdade. E quando não contas a verdade, só te estás a mentir a ti mesma. Só te estás a mentir a ti mesmo. Estás a entrar num processo ilusório que não te vai levar a bom porto nem a bom caminho. Então escolhe, porque é possível escolher também o que trazes, o que atrais também para o teu campo energético, para fazeres dele um campo florido, um campo cheiroso, um campo próspero, um campo rico. E isto é muito prático, na verdade, de se fazer. Tem que ver com os relacionamentos da tua vida, tem que ver com a tua tribo, tem que ver com a escolha diária que tu fazes em relação às pessoas que estão à tua volta, aos grupos que tu frequentas, aos grupos que continuas a alimentar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e aqui entramos sempre muito no digital. Tem que ver com o campo energético que tu crias à tua volta, tendo em conta aquilo a que te permites absorver, vendo notícias todos os dias, entrando num loop catastrófico. Não é dissociar-te do mundo, não é se para ti é importante estares informada, informado, falo, mas coloca alguns limites, não é? Porque senão entras aqui numa frequência daquilo com o qual conectas. Eu tenho uma cliente que sofre de ansiedade e, por exemplo, na altura do verão, em que nós em Portugal, infelizmente, temos sempre muitas catástrofes associadas aos fogos florestais, ela entra num loop doido de estar constantemente a ver as atualizações, vai ajudar sim os bombeiros, vai entregar águas, quer resgatar animais, certo, faz parte do processo dela, mas não é saudável e o campo energético naquele momento que vibra nela é desta ansiedade, é deste sentido de urgência, é de medo, de catástrofe, de dor. Então, calma, não é? Porque temos aqui sempre, não é? O livre-arbítrio e a nossa cota-parte de responsabilização perante o campo que nós vamos cultivando. Agora, isto não quer dizer que seja sempre tudo perfeito e tudo maravilhoso. Eu não vou estar sempre bem, eu não estou sempre bem, não é? Isso é entrar numa mentira também, numa ilusão. Mas é importante que eu saiba que tristeza e dor e momentos mais desafiantes da minha vida não devem ser confundidos com a ausência de fé ou a desconexão ao divino. E quando me perguntam muitas das vezes assim, Cláudia, mas tu tens sempre fé? Sim, porque é que a minha fé haveria de oscilar com base nos problemas e desafios da vida? Eu sou um ser humano e que vou estrebuchar tal como qualquer outro, mas tristeza é uma coisa, dor é outra. E isso faz com que o meu campo energético e vibracional naquele momento e naquele dia, naquela minha fase de vida, esteja a vibrar em frequências mais baixinhas. Não é? Então, naquele dia, em profundo respeito por mim, eu vou recolher. As minhas alunas sabem com muita frequência, porque é das mensagens que eu mais envio, das mensagens que eu mais deixo, assim mesmo para bater ali, sempre na mesma tecla, estou cansada, estou triste, aconteceu isto no trabalho, recolhe. Vai para o silêncio, faz a tua meditação, fica simplesmente em silêncio, vai-te deitar mais cedo, pede compreensão à família, jantas, vais para o teu recanto, vais para o teu recolher. Recolhe. Um dia não faz da tua vida uma catástrofe. Agora, se tu continuas a alimentar uma tribo tóxica, pessoas com as quais tu já não te conectas, mas continuas a dizer que sim, não defines limites, não sabes dizer que não, convidaram-me para isto, convidaram-me para aquilo, eu vou sempre dizendo que sim, mas eu já vou contrariada. Isto é uma grande chatice, eu já não estou lá bem, já não me conecto com aquelas pessoas. Isto faz parte também do teu processo de despertar. Lembras-te lá no episódio do acordar para a vida, do despertar para a vida? Falei-te muito que é muito normal que a partir do momento em que tu entras nesta vivência e neste processo, começas a ter vontade de mudar a tua alimentação, a deixar de estar com determinadas pessoas, a deixar de fazer isto, a deixar de fazer aquilo,
Pois é, não é? Há um recalibrar da rota, há uma necessidade clara de fazer alterações na tua vida. E com o teu campo energético, assim acontece. Portanto, das primeiras premissas para uma limpeza energética profunda é mesmo esta conexão com as pessoas da tua vida, com os teus hábitos de vida, não é? A conexão clara e necessária com a natureza, porque não existe ritual de limpeza energética mais profundo e mais necessário e mais sábio, que é a conexão com a natureza. A natureza sabe sempre o que fazer connosco, sabe sempre como nos limpar, sabe sempre como purgar o que tivermos a purgar, transmutar e alquimizar. Então o teu campo energético ele muda consoante também as tuas escolhas. E isto é uma escolha consciente. Pensa nas pessoas, na tua tribo, nas pessoas que tens à tua volta. Pensa na tua alimentação. Porque, na verdade, o teu corpo físico é o templo da tua alma. E se tu estás constantemente a comer porcaria e a entupir o teu organismo de coisas que libertam toxinas e hormonas que são menos boas para a tua saúde, tu estás a criar uma falsa energia de compensação por alguma coisa. Tu estás, na verdade, a tapar um vazio que muitas das vezes até já tens consciência de qual é que é esse vazio, mas estás no processo, ok? Depois, olha para a tua volta e o que é que já não faz falta. Por exemplo, eu tenho uma cliente que foi mãe há mais ou menos 3 anos e quando nós começámos o nosso processo de acompanhamento, ela dizia-me: Cláudia, a minha relação com o meu corpo ainda não está bem. E isto precisa de tempo. Como é óbvio, ainda estás na tua fase de pós-parto, mas é também ilusório e é extremamente desgastante para ti estares a olhar constantemente para peças de roupa do teu guarda-fatos, achando que o teu corpo, não é? Um dia vai ter que se moldar para voltar a vestir aquelas roupas. E não é assim. É um sofrimento atroz. Tu baixas logo a tua vibração, vês aquele top, nunca mais vou vestir este top, o meu corpo já não é assim. É muito normal nas mulheres, não é? Que as ancas alarguem, que o teu corpo se modifique, exista uma transformação. E depende do corpo da mulher. E depende de muitos outros fatores. E não me venhas aqui dizer que há mulheres que fazem exercício e voltam logo à forma física. Ok, para além de todos esses fatores, sempre que esta cliente olhava para o guarda-fatos, não é? Para o seu armário, estava na ilusão de que um dia ia voltar a vestir aquela roupa e que a culpa era dela porque ainda não tinha voltado ao corpo que tinha antes de ser mãe. E isto baixa logo a vibração. O campo energético dela naquele momento era de frustração, não é? Era de sentimento de falha por estar a falhar com ela própria. De não se sentir bonita, falta de autoestima. Então, é importante também olhar para o externo. E muitas das vezes até para camadas mais profundas com os quais tu não conectas ou não queres conectar porque te dói, como é óbvio, tudo o que é doloroso e tudo o que dói nós não queremos lá tocar, mas que precisam de ser tocadas. Então, olha à tua volta, olha para a energia da tua casa, vê como as plantas prosperam, vê como tu cuidas da tua casa, se tens vida na tua casa, se tens flores frescas, se mudas a água com frequência, se plantas novas plantas, se tens animais, se a casa é limpa com frequência, se tens a gaveta da tralha completamente atolada, já não cabe lá nem mais um porta-chaves, nem mais umas pilhas, nem mais um bibelô que alguém te deu. Presta atenção àquilo que te oferecem no momento em que tu recebes e se tu sentes que, não é? Isto foi comprado só por comprar, isto foi comprado contrariado, isto foi um bocadinho acima do budget e a pessoa já me está a oferecer, mas naquela resistência. Isto era algo que a pessoa tinha lá para casa e que agora resolveu reciclar e que me ofereceu. Então, se tu sabes e sentes, não é? Porque ninguém precisa de dizer nem de confirmar, porque é que tu continuas a ter isso na tua casa? Se alguém te oferecesse um saco de lixo para tu pôres lá na tua casa como decoração, tu ias deixar esse saco de lixo lá? Não ias, pois não? Então tudo isto é energia, tudo isto é vibração. E para mim, estas são das premissas mais importantes da nova era. Já aqui falei sobre isso e volto a trazer para este episódio, que é o teu lar, a tua família. Os teus maiores pilares e alicerces estão nas vivências do dia-a-dia, com as tuas pessoas, com os relacionamentos do dia-a-dia, com as vibrações e as energias com as quais tu conectas diariamente e com as quais tu te vais habituando a moldar, a tolerar, a trabalhar, a alquimizar. Então não dá para chegar todos os dias a uma casa onde tu sabes que tem uma catrefada de coisas que nem são tuas,
que já não te pertencem, que não fazem parte da tua história ou que já fizeram parte da tua história, fizeram parte do teu passado, tu precisas de encerrar, precisas de pôr um ponto final, mas que na verdade, todas as vezes que tu vais lá àquele armário, não mexes em nada. Então, são documentos que já estão completamente passados e precisam de ser rasgados e queimados e libertados da tua casa. São as tais gavetas da tralha com coisas que tu já não usas. Então, quem tem miúdos em casa e acumula uma carrada de roupa que já não serve, brinquedos que já estão partidos, danificados, começa por aí. Muitas das vezes isto é o mais fácil. Antes de ir lá ao grupo do WhatsApp e saíres e bloqueares e arquivares, muitas das vezes o mais fácil é mesmo começar pela casa, a fazer um destralho mais profundo, a fazer uma mudança mais profunda, a fazer uma mudança mesmo na estética, na organização, na decoração, em trazer uma corzinha diferente, em trazer algo novo. Isto mexe com a tua energia. Há uns dias o Gonçalo perguntou-me: mãe, porquê é que tu tens sempre flores frescas em casa? Porquê é que tu tens sempre flores em casa? Eu disse: filho, quando tu olhas para as flores não te traz alegria? Tu não gostas de ver flores aqui em casa? Eu gosto muito, eu gosto. Gosto das cores, ele também é um menino muito sensível. Gosto das cores, gosto de cheirar as flores. Pronto, então sempre que a mãe olha para as flores, traz alento para a vida dela, traz alegria. É vida que temos aqui na nossa casa. E nós precisamos deste movimento de vida, porque sempre que nós nos conectamos a campos energéticos de baixa vibração, há o movimento da morte, o movimento energético de algo que está parado, está estagnado, obsoleto, que já não tem vida, ou que está ali há muito tempo e que nós não queremos ver, não queremos mexer, não queremos contactar. Então é maravilhoso conectar diariamente com campos energéticos, e eu passei por uma fase da minha vida, logo lá no início, que eu dizia: quem me dera, o mais fácil para mim é estar sempre aqui em cima. Mas nós vimos à terceira dimensão para enraizar. Então, diariamente, tal como eu conecto com campos energéticos de dimensões superiores, conecte diariamente com o teu campo energético, que pode estar a precisar de ser limpo, transmutado, alquimizado, transformado. E através de várias terapias energéticas, muitas das vezes esse é o grande objetivo, e é por aí que nós iniciamos. É por aí que começamos a limpeza, o destralhe, o deitar várias coisas abaixo para reerguer novas coisas, para edificar novas coisas, para transformar, para trazer o novo. Porque o novo é sempre melhor. Mas para surgir o novo, precisamos de encerrar o velho, precisamos de fechar capítulos. Então lembram-se lá da minha história profissional, quando eu vos disse que foi preciso encerrar vários capítulos, e só em agosto do ano passado, em agosto de 2024, é que eu fui pegar em todas as minhas capas com os diplomas certificados e coisas relacionadas com a minha vida académica anterior a esta, não é? E que eu rasguei tudo. Não é? Rasguei tudo, já não fazia parte da minha vida, já não fazia parte daquilo que eu precisava para o momento presente, já ninguém me iria pedir aquilo, não é? Então, se não tem utilidade, há que destralhar. Da minha história eu não vou apagar, está lá, faz parte da minha história, eu não vou esquecer, eu não quero apagar, não é esse o meu intuito. Mas tudo isto alavanca novas fases na tua vida e traz-te aqui inputs de energia bem poderosos para tu começares novas coisas. Não te esqueças que estamos sempre a falar de vida. Então, se tu queres trazer novos movimentos para a tua vida, se tu queres trazer o novo para a tua vida, se tu queres fazer grandes reformulações na tua vida, do mais simples ao mais básico. Cláudia, eu gostava mesmo muito de fazer mudanças no meu quarto, mas eu ainda vivo em casa dos meus pais. Ok, então pede-lhe autorização para mudares a cor das paredes. Faz um destralho mais profundo. Muda a cama, muda o mobiliário, traz flores frescas para o teu quarto, cria o teu próprio altar. Não é? Há sempre aqui soluções, dependendo da tua realidade, daquilo que tu pretendes e gostas, não é? De investir também, porque há pessoas que se conectam mais à parte decorativa, há pessoas que vão mais à parte das cores, há pessoas que vão mais à parte da organização. E dependendo daquilo que tu pretendes investir mesmo em termos financeiros, adequa a tua realidade. Mas não há aqui desculpa para quem quer trazer o novo, quem quer movimentar a energia, quem quer fazer este processo a fundo, para não começar por algum lado. E esse algum lado muitas das vezes é mesmo simples. É ir lá à gaveta da tralha, ir às coisas que eu já não pego há muito tempo. Eu tenho preguiça. Eu já nem tenho paciência para mexer naquilo. Eu tenho que contratar alguém. Ok, então contrata alguém para fazer assim os trabalhos maiores, mas não delegues totalmente, porque
Energeticamente é muito mais poderoso seres tu a fazer esse processo de libertação, porque é algo tão intrínseco, é algo tão emocional, é algo que tem uma base energética tão profunda que, vivido por ti, vivido por nós mesmas, não é? Traz-nos depois esta abertura de portas que nós às vezes nem sabemos muito bem. Eu andava à procura de trabalho, fiz lá aquela mudança na minha casa, aconteceu isto, aconteceu aquilo, encontrei um novo trabalho. Foi mesmo uma coincidência, parece que está tudo a andar novamente. Olha, Cláudia, fizemos lá aquela consulta, eu comecei as minhas práticas e acreditas que aconteceu isto? Ainda hoje eu me surpreendo com as vossas mensagens e eu digo sempre, acredito, claro que acredito, não é uma coincidência. É mexer na energia, é ir à origem energética. Então o campo energético pode ser tu a criá-lo, és tu que o crias e tu tens aqui a responsabilidade de trabalhar diariamente o teu campo energético. E só há um campo energético elevado quando tu escolhes e fazes escolhas diárias também por manter a sua energia bem cá no alto. E nós estamos a falar aqui de questões bem práticas do dia-a-dia e do externo, mas nunca nos podemos esquecer do nosso processo interno. Então, se eu sei que há algo que me traz alento, que é como a prática de exercício físico diário, eu vou fazer exercício físico diário. Se há algo que me traz este alento, que é a meditação e a prática meditativa associada a exercícios de respiração, eu vou fazer essa prática meditativa. Se é ir fazer a minha caminhada com o meu cão todos os dias na reserva natural, então eu vou fazer a minha caminhada. É conectar com o mar, hoje não consegui ir, mas vou por norma todos os dias, traz-me um alento, traz-me ânimo para a alma, então eu vou fazer isso, não é? Agora, enquanto vives na rodinha do hamster, enquanto não tens tempo para nada, enquanto tu acordas, vais trabalhar, chegas a casa, as rotinas são sempre a mesma, não há espaço sequer para tu refletires sobre aquilo que está estagnado e como na verdade a tua energia está completamente amorfa e adormecida, não dá, não é? Não dá. Não há espaço sequer para pensar sobre o assunto em profundidade, para te conectares a uma nova energia, a um novo campo energético, quanto mais para iniciares este processo. Mas começa pelas coisas simples, por aquilo que já é tão palpável e está tão próximo da tua realidade, que vai fazer total diferença. Sim? Então foi um prazer aqui mais uma vez estar conectada a ti, ao vosso campo energético, e vamos para o último episódio, pois é, alma linda, desta temporada, desta primeira temporada. Namastê!